Então você está me dizendo que estuda inglês, assiste aula, faz exercícios, mas quando alguém fala rápido, você não entende quase nada? Pois é, você não é o único. Sabe por que isso acontece? Porque você não está ouvindo inglês o suficiente. Nesse vídeo eu quero te mostrar porque se obrigar a ouvir inglês todos os dias pode ser a chave para destravar o seu listening e, de quebra, melhorar automaticamente a sua pronúncia. Eu sou o Leandro e bora pro vídeo sem enrolação, porque o seu tempo é precioso para mim. Muita gente que aprende inglês no Brasil foca em livros, gramática e tradução. Não me entenda mal. Estudar regras é importante sim, e eu também ensino. Mas existe um problema enorme. A maioria dos alunos brasileiros quase nunca treinam o ouvido. Me diz se não é verdade. Você provavelmente lê muito, talvez você escreva um pouco, mas ouvir de verdade você quase nunca ouve, né? E aí quando você vai para a prática, quando alguém começa a falar em inglês, você fica com aquela sensação de que todo o seu estudo está sendo em vão. Meu Deus, eu não entendi nada que aquela pessoa disse. Será que o problema sou eu? Será que eu nunca vou conseguir? E é exatamente nesse momento que muita gente desanima. Mas calma, eu quero te provar com esse vídeo que não é falta de inteligência e muito menos falta de capacidade. É simplesmente falta de treino auditivo. Aqui vai uma verdade meio difícil de engolir, mas se você não consegue entender inglês, você não consegue falar inglês. Porque a fala, ela nasce do que você ouve. Quer uma prova? Pensa numa criança aprendendo a falar português. Ela passa pelo menos 2 anos ouvindo pai, mãe, gente na rua, televisão. Ela ouve tanto, mas tanto que o cérebro dela começa a reconhecer sons e montar padrões. E só depois de muito tempo é que ela arrisca as primeiras palavras. E quando essa criança começa a falar, ela praticamente já começa a falar com a pronúncia certa. Não porque alguém ensinou regras fonéticas para ela, mas sim porque ela imitou aquilo que ela ouviu milhares de vezes. O problema é que, como adultos, a gente tenta inverter esse processo. A gente quer falar sem ouvir o suficiente e sem ter repetido o suficiente. Isso gera aquele inglês travadão, com sotaque forte e listening fraco. Mas então, qual é a solução para consertar isso, Leandro? A solução é extremamente simples. Se obrigar a ouvir inglês todos os dias. Mesmo quando parecer difícil, mesmo quando você só entender 10%, mesmo quando você tiver vontade de desistir. Porque é com o tempo que a mágica acontece. O cérebro começa a se acostumar com aqueles sons estranhos, as palavras que antes eram só barulhos estranhos começam a ser reconhecidas e fazer sentido. O que era apenas ruído começa a se tornar um padrão para os seus ouvidos. E quando você se dá conta, já está entendendo frases inteiras. E não é só o entendimento que melhora, a sua pronúncia também. Porque a boca só consegue reproduzir os sons que o ouvido reconhece. É como na música. Como um músico que não consegue ouvir vai conseguir tocar. No inglês é a mesma coisa. O seu ouvido é a chave para você falar bem. Agora, talvez você esteja pensando, tá, mas como eu me obrigo a ouvir inglês na prática? Eu vou te dar algumas dicas simples que qualquer pessoa consegue colocar na rotina. A dica número 1 é séries e filmes em inglês. Se você está estudando ou querendo aprender inglês, para de ouvir tudo dublado. E, se possível, sem legenda em português. Se precisar, coloca a legenda em inglês, porque isso vai forçar o seu ouvido a conectar os sons com a escrita. Número 2, podcasts em inglês. E aqui é muito importante que você escolha temas que realmente goste. Pode ser esportes, tecnologia, música, viagens. O importante é que seja algo interessante para você, para que no longo prazo não se torne algo chato. Número 3, músicas em inglês. Mas não é só ouvir. Pega a letra, acompanhe, tente repetir em voz alta, tenta imitar o ritmo, o sotaque e a entonação de quem está cantando. Número 4, shadowing.
Eu sempre falo que essa técnica é poderosa. Você ouve uma frase em inglês e repete ao mesmo tempo, imitando o falante nativo. Isso te ajuda a treinar o listening e a pronúncia de uma vez só. E número 5, tempo morto. Você tem que aprender a transformar momentos de espera em treino. Tá no ônibus, no metrô, tá lavando louça, coloca alguma coisa para tocar em inglês. Mesmo que você não preste atenção total, o seu cérebro vai começar a absorver algumas coisas. Pode até parecer pouco, mas se você faz todos os dias, se torna um hábito. E é exatamente esse hábito que transforma o seu inglês. O meu ponto com esse vídeo é: você não precisa estudar regras complicadas de pronúncia. Você não precisa decorar listas enormes de sons. O que você precisa é treinar o seu ouvido, porque quando o ouvido entende, a boca acompanha naturalmente. Pensa comigo, você não parou para estudar a fonética do português quando você era criança. Você simplesmente ouviu e imitou, e funcionou. Você fala português fluentemente hoje sem nunca ter estudado regras de pronúncia. Com o inglês, o processo pode ser igual, basta querer. O que falta é exposição. Ouvir inglês todos os dias até o seu cérebro não ter mais escolha a não ser entender. E aí acontece a transformação. De repente, você começa a entender séries sem legendas, consegue acompanhar uma música sem olhar a letra, e quando abre a boca para falar, a sua pronúncia sai mais natural, porque você está reproduzindo sons que já ficaram gravados na sua memória. Quanto mais você treina o seu ouvido, mais natural a sua fala fica. Bom, se tem uma coisa que eu quero que você leve desse vídeo, é isso. Ouvir inglês todos os dias não é opcional, é obrigatório. Se você quer destravar o seu listening, se quer falar melhor, se quer ter uma pronúncia clara e natural, precisa se expor ao idioma constantemente. E não importa se no começo parece impossível. Você não precisa entender tudo. Você só precisa ouvir, repetir e insistir. Porque cada minuto de exposição ao inglês é como se fosse um tijolinho que constrói a sua fluência. Daqui a 6 meses você pode estar no mesmo lugar, frustrado, porque não entende nada, ou pode estar surpreso com o quanto evoluiu. Simplesmente porque decidiu se obrigar a ouvir inglês todos os dias. Fluência não vem de regras, vem de hábito. E se você chegou até aqui, é porque realmente quer levar o seu inglês a sério. E deixa eu te falar uma coisa. Eu sei como é cansativo tentar aprender inglês sozinho, pulando de vídeo em vídeo no YouTube, pegando dicas soltas na internet, até parece que você aprende, mas na hora de usar, trava. Foi exatamente por isso que eu criei o English Pro Evolution. Eu criei esse curso para te dar um passo a passo, claro, objetivo e prático, te ajudando a entender como o inglês funciona e te ajudando a aplicar imediatamente no seu contexto. Ele não é só para quem está começando, mas também é para você que já faz curso ou tem um professor e sente que ainda falta clareza em alguns pontos. No English Pro Evolution, eu te mostro como transformar tudo que você estuda em resultado real. Você não só vai entender de verdade, mas também vai falar com mais confiança. E sabe o que é melhor? Você não vai gastar nem o que você gasta no final de semana com delivery ou saída. Com menos que isso, você tem acesso por 1 ano a um curso que está sempre evoluindo. Porque eu estou constantemente acrescentando novas aulas, novas práticas e novos materiais, deixando o conteúdo cada vez mais completo. Se ouvir inglês todos os dias é o que pode destravar a sua fluência, o English Pro Evolution é o caminho que vai te mostrar como usar essa prática do jeito certo, sem perder tempo, sem ficar perdido e sem gastar rios de dinheiro. Então, se você realmente quer mudar de nível no inglês, clica no link na descrição do vídeo ou no comentário fixado e vem comigo ser Pro Evolution. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Já peço que deixe o seu like se esse conteúdo fez sentido para você. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sino das notificações para não perder os próximos conteúdos. Tem mais um vídeo aqui ao lado sendo recomendado que eu tenho certeza que pode te ajudar a levar o seu inglês para um outro nível. Clica aí e bora continuar aprendendo juntos. See you again next week. Bye bye.